nós não deixamos de orar por todos, tá certo? Graças a Deus. Ajude-me com a tua oração, que mesmo meio falando, meio roncando, nós vamos meditar um pouco na perseverança. Glória a Deus. A gente também não é de falar muito, né? É poucos minutos. E não é por gritar alto que resolve o assunto. E não é por muito falar que é ouvido. Tudo isso é o que eu sempre penso, né? Muito bem, então diz assim. Quem tem sua Bíblia aberta já em São Marcos 7 e o verso 24, né? Glória a Deus. Eu vou ler na mensagem aqui, que está um pouco mais grande do que na Bíblia. E levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom, e entrando na casa, não queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Por quê? Uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, e ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava que lhe expulsasse da sua filha o demônio. E Jesus disse-lhe: deixa saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus. Damos graças, Senhor, e nesta hora eu peço que o Senhor nos abençoe e que nós possa ter uma meditação e que nós possa dizer também, mesmo com dificuldade de voz, mas dizer a tua palavra é muito bom, e dizer com confiança, porque ela tem o cumprimento exato do que é. Graças a Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe e nos dê nesta hora algo necessário a cada um. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós falamos bastante, né, sobre perseverança. Perseverar quer dizer é não desistir. Não desistir. E é uma realidade. Em tudo que as pessoas tentam e acham que deve conseguir, nunca deve desistir. Desde que seja coisa lícita, né? E Deus estando no assunto, não deve desistir. Glória a Deus. Agora, às vezes, a coisa não acontece assim repentinamente, né, irmãos? Mas a promessa de Deus não falha. E nós aprendemos com o profeta que se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Né? Se Ele fizer tal coisa, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele, para todos os fins, é Deus eternamente. Então não é nada melhor do que crer inteiramente. Agora,
Para perseverar, a primeira coisa que tem que existir é fé. Porque muitos desanimam, falam, minha força está acabando, o morro está muito grande ainda. Quantas vezes aconteceu para a gente, irmãos? Já subiu um certo lugar, nossa, estou cansado e parece que não tem mais jeito. Quando as pernas não aguentavam mais, arrumavam um ramo, segurava num ramo, numa varinha, numa coisa e tal, e estava subindo. De repente, chegava lá no lugar mais alto e de lá avistava para lá e para cá. Por quê? Conseguimos até lá? Perseverante, né? Glória a Deus. Então, é isso, irmãos. Todos nós temos uma dificuldade, às vezes, em muitas e muitas coisas. Mas vamos fazer o quê? Glória a Deus. Entregamos-se na mão do Senhor. Agora, eu aprendi uma coisa também. Às vezes, nós apressamos muito nas coisas e tomamos atitude errada. Apressamos. Vamos supor, às vezes nós estamos precisando de resolver um assunto, coisa e tal, e logo aparece uma oportunidade. Não devemos de pegar esta oportunidade de primeira mão, não. Pensando em Deus é melhor. Meditando em Deus é melhor. Porque os antigos, irmão, deixaram muito exemplo para nós. Eu sou guardador de exemplos, viu? Os antigos sempre diziam, né? E dizem até hoje. Nunca se deixa o caminho conhecido, mesmo que seja trabalhoso, para escolher atalho, pensando que é melhor. Nunca deixe. Glória a Deus. Às vezes, no atalho é que está o atrapalho. Entendeu? Então, às vezes acontece. Mas então é por isso que às vezes nós, por apressar e em querer ver solução de certas coisas, de primeira mão nós aceitamos. Às vezes, né? Apareceu a oportunidade, puxa vida, essa que é boa. Será que é boa? Quem conhece o passado, o presente e o futuro é Deus. O melhor é sempre pedir, Senhor, mesmo que seja num sonho ou de qualquer maneira, mas faça eu seguir segundo a tua vontade, não segundo a minha própria vontade. Eu costumo observar, irmãos, que para perseverar em horas difíceis, em horas de necessidade, é coisa para cristão. Isso é coisa para cristão. Porque se não houver fé, não há perseverança. Não há, porque a única coisa que dá certeza de que vai vencer é fé. A certeza que vai conseguir é a fé. Então, força vem pela fé. Deus não me castiga, não, de eu ter certos pensamentos. Se eu tiver errado um dia, eu quero que Deus me corrija. Mas eu não acredito muito quando alguém fala assim, Jesus vai te curar. Não. Jesus não vai te curar. Você tem que pregar a palavra do jeito que o profeta fazia, e quando a pessoa ouve a palavra, você diz assim, você está curado. O profeta nunca falou, Jesus vai te curar. Ele vai te curar. Eu vou orar por você e ele vai te curar. Nada disso. Ele falava para as pessoas, vai saindo, caminhando na fila, você está curado, você está liberto. É isso aí. E por que é assim? Era assim? Será assim sempre? Então nós temos que crer. Precisa de tal coisa? Precisa mesmo. Se tem de precisão, Deus é sabedor. Então você vai pedir com precisão e com confiança. E
A resposta é essa: já aconteceu isso. Entendeu? Isso que é a fé. Glória a Deus. Se nós ficamos, eu estou doente, mas Jesus vem me curar. Ele vem em nada. Ele já curou nós há muito tempo. O que ele vem fazer em nós agora? Ele já curou. Não, irmãos? Você já leu, já ouviu tantas e tantas vezes que ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, por suas pisaduras nós fomos sarados. Então precisa de uma cura, você tem que crer na palavra. Glória a Deus. Por que a gente às vezes, quando observa que as pessoas não levam a sério a palavra de Deus, eu digo assim, está faltando muita fé, está faltando conversão. Porque o que Deus prometeu, Ele cumpre, o que Ele disse é a verdade, a promessa dEle não falha. Mas porque há pessoas tropeçando com o sofrimento, tropeçando com as injúrias e com a miséria da vida. Tropeçando por quê? Porque não tem fé suficiente para acreditar. Deus prometeu tal coisa, eu vou cumprir, e Ele fica cúmplice com você também. Viu? Sabia disso, irmãos? Deus é cúmplice para com nós, para cumprir, mas precisa que nós use o argumento que Ele deixou, fé. Sem fé ninguém agrada a Deus. Glória a Deus. Uma vez eu estava pensando, não vou falar. Eu falo aquilo que Deus permite, viu, irmãos? Glória a Deus. Mas sobre perseverança, nós vamos ler aqui na mensagem. Glória a Deus. Graças a Deus. Aqui diz assim, a partir do parágrafo 10. Quando ele olhou a seara, ele era o senhor da seara. E disse: a seara está madura, os ceifeiros são poucos. Rogai ao senhor da seara que mande ceifeiro à sua seara. E tornando-se tão ligado ao homem que ele somente trabalhava através de intermediação do homem, ele escolheu homens para trabalhar para ele. Ele poderia ter escolhido o sol para pregar o evangelho, poderia ter escolhido os ventos e as árvores e as estrelas, mas ele escolheu o homem. Cela, né? Dentro, oculta-se do incrédulo, revela-se a quem quer. Ele quer executar, que ele esconde do incrédulo, mas ele revela a quem quer. Quando ele revela a você as coisas, é bênção, viu? É bênção grande mesmo, prometida, louvado seja Deus. Então agora, Senhor Deus, estamos aqui nessa noite com nenhum outro propósito, exceto de ter revela-te a nós, perdoando-nos os pecados que cometemos, né? E nos ajude a encorajarmos, os irmãos têm paciência aí, os santos ao longo do caminho, salvando pecadores, chamando-se desviados de volta ao companheirismo do Pai Celestial e à igreja dos crentes e primogênitos. Concede-nos, Senhor. Se ele estava orando, irmãos. Glória a Deus. Se houver algum tropeço na palavra, os irmãos me ajudam.
Tu sabe o que está por detrás de cada uma dessas mãos que se ergueram. Tu sabe o que está sobre elas, sobre o coração. Tu conhece o desejo deles. Eu ofereço a minha oração ao favor deles, para que tu conceda a cada um deles seus desejos. Minhas mãos estão erguidas também, Senhor. Concede nossas petições. Concede as nossas petições. Abençoa a leitura da tua palavra. E agora, enquanto tornamos ao texto, nós rogamos que tu nos revele o contexto. Glória a Deus, para que possamos conhecê-los melhor. E quando partirmos daqui, esta noite, que digamos, como aquele que vinha de Emaús, depois que eles ressuscitou dos mortos, eles tinham caminhado com ele o dia todo e falando com ele. Ainda assim, não souberam quem ele era. Há muitos nesta cidade, Senhor, nesta noite, que sem dúvida falaram contigo e caminharam contigo, ainda assim nunca conheceram a tua presença. Que coisa, né, irmãos? Que realidade. Agora, quando nós, amados irmãos, sentimos do jeito que aqueles homens sentiram, é diferente, né? Eles estavam caminhando, falando sobre ele, os acontecimentos, mas depois eles aprovaram. Por exemplo, nossos corações não ardiam quando ele falava com nós. Irmãos, você tem que sentir o ardor da palavra de Deus quando Deus fala. Ele não fala com a tua igreja por acaso. Ele não fala com você por acaso. Ele quer que você acredite no que ele está falando. Agora no assunto perseverante. Aquela mulher falou com ele, glória a Deus, e teve uma resposta dura, né? Dizendo que a filha dela estava perturbada e ele pedia que tirasse o demônio dela. Jesus ainda responde: não é bom pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Quer prova mais dura do que essa? Mas ela perseverou, ela tinha certeza, eu consigo, não importa o que ele disse. Glória a Deus. Mas quando ela mostrou a sua atitude que perseverava, ele disse, por sua palavra, o demônio já saiu da tua filha. Veja como é fácil de receber uma libertação. É perseverar. Glória a Deus. Não é por causa de qualquer coisinha, já esmoreceu, não sei se eu vou receber ou não vou, não sei se peço oração para um outro, não sei se faço isso ou aquilo. Não tem o que fazer. Para você ser abençoado por Deus, você não tem o que fazer, você tem é que crer. Somente crer. Não tem o que fazer. Dobrar o joelho, pôr um monte de pedrinha no chão e joelhar em cima, não vai valer nada, não. Não, nada disso. Não. Logo você sai esfregando, que não está doendo, está doendo. Claro que está doendo. Não era para você fazer isso? É o que ele quer que você creia. Tá certo, irmãos? Então é crer. Perseverar é crer. Graças a Deus. Vamos ainda à meditação. Agora, perseverança, conforme
Wesley, né? Aqui diz umas palavras aqui, mas que eu não posso citar, que eu não vou ser bem expressivo, não. Uma palavra que você ser perseverante. Isso significa ser perseverante ao tentar atingir o objetivo, tentar realizar algo, tentar fazer algo. Você é perseverante quando é perseverante. Não é porque pensa que é, irmãos. A pessoa é quando é. Agora, todos os cristãos devem ser perseverantes. Eles devem ser perseverantes e a única maneira de você conseguir fazer isso é primeiro ter fé. Tá vendo? Dá para perseverar sem fé, irmãos? Não dá, né? Nós não temos capacidade nem para isso. Fé no que está tentando fazer. E se não tem fé, você está só fazendo uma tentativa. Então você repetia, né? Não pode ser perseverante, mas quando realmente sabe que é a verdade, não há nada que vá detê-los. Você realmente perseverante, então, graças a Deus. O homem de todas as eras que já chegaram a fazer alguma coisa e tiveram fé no que estavam tentando fazer, foram perseverantes. Agora você medita, irmãos, na perseverança dos profetas, na perseverança de Moisés e de todos tantos, né? Já pensaram como eles enfrentaram? Louvado seja o nome do Senhor. Desafio, irmãos, para desistir, né? Desafio terrível para desistir. Oferta, ao contrário, para desistir da perseverança. Então, tudo aparecia, mas eles conseguiram porque perseveravam sem desviar. Louvado seja o nome do Senhor. George Washington, ele foi perseverante quando ele tentando alcançar aquela vitória sobre os britânicos, e cruzou a dele. Alguém está acompanhando junto comigo ou não? Cruzou a de Lavars daqui, quer dizer, um lugar gelado. Ele foi perseverante. Não havia nada ao seu soldado, metade deles nem mesmo tinha sapatos nos seus pés, estavam envolvidos em trapos. O vento, né? O vento estava soprando, mas ele tinha orado a noite toda e tinha a vitória no coração. Veja o que é fé. E não havia exército britânico, nem nada que fosse detê-los. Tampouco poderia o rio gelado. Eles tinham orado até fazer contato com Deus. E não havia nenhum obstáculo, quer dizer, uma dificuldade que fosse detê-los. E foi perseverante e realizou a tarefa como estava tentando fazer, porque teve a resposta de Deus.
Quando um homem recebe a sua resposta, a resposta de Deus, não há nada que vá detê-los. Glória a Deus. Irmãos, quando nós precisamos de tal coisa, a Bíblia não diz que fiel é aquele que prometeu? Então venha o que vier. A promessa é de Deus. Graças ao santo nome do Senhor. Então, quantos de nós temos a necessidade? Mas tudo vira, por onde virar, volta no assunto da fé. Se primeiro nós temos fé, nós não vamos se preocupar com um absurdo e ficar preocupado. Não, eu vou conseguir, é um absurdo, mas eu vou conseguir. Irmãos, e a oração seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A Bíblia diz que o homem às vezes pede, mas não recebe também, porque não sabe como pedir. Entendeu? Deus não dá para esbanjar, não. Deus dá para cumprir a necessidade. Deus não dá para coisa que não é necessário também. Então, muitos não conseguem por causa disso. Mas se você tem fé, primeiro você faz um exame. Estou agradando a Deus? Estou servindo a Deus? Tenho o direito de suplicar a bondade e a misericórdia do Senhor? Isso é uma humilhação muito pequena, irmãos. É muito pequena, mas precisamos de ter essa humildade, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das que não é a prova, não é não é a imaginação, é algo que você tem, você já tem. Você está simplesmente tão satisfeito com isto, essa fé que você tem, como estaria se tivesse o firme fundamento na mão? Glória a Deus, está vendo? Ah, eu tenho fé, eu tenho fé. E o fundamento está na mão? Glória a Deus. Por que o homem que orou e enfrentou o exército e Deus deu vitória a ele para encarar rios de água gelada, não tendo nem sapato para pisar no chão, né, irmãos? E enrolado, sou soldado com os pés enrolados em trapo para poder suportar. E ele teve vitória. Por quê? Ele tinha no coração a vitória já, louvado seja Deus. Por exemplo, assim se estou morrendo de fome e o pão custa 25 centavos, esse irão comprar o pão agora. Quando tenho os 25 centavos na mão, estou surpreendente, tão satisfeito como se fosse o pão. Por quê? É o preço de comprar o pão. Está vendo? Quando a pessoa, o profeta fazia coisa maravilhosa, por exemplo, da gente, né? Então, ele não tinha que preocupar com o tamanho e o valor do dinheiro. Entendeu? Esse é o valor do pão. Então, é isso daí, irmãos. Nós temos que ter esta confiança. Louvado seja Deus. E quando eu sei que o meu coração que aceitou isto, creio que Deus o deu a mim, eu estou simplesmente tão satisfeito com essa fé, como se estivesse curado. Por quê?
porque eu vou ser curado. De qualquer maneira, eu tenho o firme fundamento. Agora mesmo, ninguém pode tirá-los de mim. Eu sei que está certo e posso ser perseverante. Por isso, louvado seja Deus. Graças a Deus. Nós temos esses exemplos aí de pessoas que saiu da presença do profeta com a mesma enfermidade e logo mais aquela perseverança fez ele pular para cima e falou, curado mesmo, né, irmãos? Graças a Deus. Então, a prova vem, tá certo. Quando Deus quer provar, ele tem direito de provar. Glória a Deus. Quando Deus quer alguma coisa vai acontecer, com as visões ou algo assim, eu tenho tido dezenas e milhares delas. E de vocês são testemunha, e jamais uma delas falhou. E quando Deus diz qualquer coisa, se ele disser esta noite, vá ao cemitério nacional, porque eu vou ressuscitar George Washington de manhã. Eu convidaria o mundo inteiro para vir observar isso. Isso vai acontecer. É bonito isso, não é, irmãos? O profeta dando o exemplo de perseverança, de crer. A palavra de Deus não pode falhar. Ele nunca falhou e não pode falhar. Há uma coisa que Deus não pode fazer, é falhar. Ele não pode falhar. E Deus é a sua palavra. Ele é a sua palavra. Glória a Deus. Então, quando a Bíblia está sendo lida para você, quando a mensagem do profeta está lida para você, para mim, para nós, é Deus falando. Ué, eu vou acreditar em quem? Vou sair daqui e vou procurar uma outra coisa? Não, é Deus falando e nós temos que estar acreditando. Graças a Deus. Os irmãos sabem que a humanidade vacila muito nesta parte, né? Graças a Deus. Eu vejo as orações fervorosas que os religiosos fazem sem revelação, irmãos, e prometendo coisa para amanhã, para depois, para o futuro, para coisa e tal. Não. A Bíblia diz que o nome do Senhor é já, né? É já. Então, você tem que crer. É cura que Deus está prometendo? É já. Então eu estou curado. Acabou. Graças a Deus. Eu vejo que as enfermidades, irmãos, deixam muitos crentes abalados. Mas por quê? O irmão Valério pregou um dia aqui, eu não esqueço mais. Há muitos crentes que morrem de medo de morrer. O medo de morrer traz um nervosismo do tamanho do mundo e a pressão vai parar lá no telhado. Que coração que aguenta, né, irmão? 15/30, que é isso? Mas o nervosismo faz isso. Eu não posso comer isso, não posso comer aquilo porque sobe a pressão. O nervosismo faz tremendas coisas para subir a pressão. É uma grande verdade, irmão Valério. Há muita gente morrendo de medo de morrer. Irmãos, Jesus Cristo venceu a morte por nós. Para que ter medo? Para quê? Você não vai pular num abismo para dizer, eu não tenho medo de morrer, então eu vou pular. Eu vou se jogar na frente de um carro, de um caminhão, porque eu não tenho medo de morrer. Não, vai morrer sim, vai espedaçar, não vai só morrer. Porque Deus não manda fazer isso. Ele fala para não ter medo.
E quando você não tem medo da morte, sabe o que acontece? Ela foge de você. Porque aonde existe fé desse tipo, é Deus que está ali. O homem não tem essa qualidade, mas Deus estando em você, você não tem medo. Glória a Deus. Oh, graças a Deus. Nós tivemos oportunidade de várias vezes desafiar pessoas diabólicas, ameaçando com coisas de morte, que tem poder nenhum não. Graças a Deus. Nós não podemos ter medo mesmo. O que precisamos é ter fé. E crendo na palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, nós vamos ver as grandes vitórias de todos os perseverantes. Vitória de Davi, vitória de Moisés, vitória de Josué. Glória a Deus. A grande vitória do filho de Jacó, né, irmãos? Glória a Deus. Tudo realmente por fé, né? Então, irmãos, ninguém vai ser vitorioso se não viver pela fé. Não está escrito que virão dias que o justo viverá da fé? Nós estamos a viver da fé. Agora, o cristão cumpre a palavra pela fé do jeito que se deve cumprir sem desagradar a Deus, porque Deus condena o preguiçoso, né? Aí fala, então eu vou viver pela fé, não vou trabalhar mais. Não, vai secar demais, vai morrer. Vai morrer sim. Glória a Deus. O serviço é a saúde, né, irmãos? O trabalho faz parte da vida, tá certo? Cada um tire esse exemplo aí, deitado na sua cama de manhã. Nossa, eu tô ruim, o corpo ruim, tá feia a coisa. Dói o pescoço, dói a cabeça, o corpo não vale nada. Eu pergunto, você levanta, lava o rosto, toma um cafezinho quente, mexe para lá, mexe para cá. Você esquece que estava daquele jeito. Tá certo? É porque Deus ama aqueles que exercitam-se. Vamos fazer o exercício da fé, então, não ficarmos também lá. Ai, que gostoso embaixo da coberta. Que é isso? Tem a hora de ficar lá embaixo da coberta, mas chegou a hora de jogá-la para lá e sair esquentando o corpo no serviço? Vamos fazer. Glória a Deus. Agora, eu sempre medito e eu tenho até falado para muitas pessoas, o mal do mundo é que está cumprindo uma palavra terrível, dita no princípio do mundo. Qual foi os processos que Deus deu lá no princípio? Vocês vão me ajudar aí. Qual foi o processo que ele deu à mulher, Ezequiel? Sofrerá dores de parto. A maior parte está fugindo da dor de parto. Não tem nada a ver com isso aí, né? Deus cuidará de tudo. Nós não somos. Agora, o processo do homem viverá com o suor do seu rosto. Agora, o mal do mundo, que 80% quer viver com o suor do outro. Tá certo? Fica sentado na sombra esperando o indivíduo passar para ele assaltar, fazer e acontecer. O mal do mundo é isso. Se vire cada um com a sua parte, contribua com Deus, seja pequeno, seja o que for, do jeito que a Bíblia manda, você vai ver alimento na casa de Deus. Alimento na tua vida. A minha ajuda é muito pouco, mas de pouco a pouco, uma galinha, irmãos, desaparece. A mulher fala, acho que foi fazer um ninho no mato. Eu falo dessas coisas do mato porque eu nasci lá, irmãos, eu não entendo. A galinha sumiu. Lá um belo dia ela sai gritando num lugar, vai lá ver, um monte de ovo lá. Mas é um por dia que ela pôs lá. Era um só por dia, mas é uma montoeira de ovo, sei lá, né? Não é assim, irmão, galera? É até bonito, né? Eu ficava adorando quando achava aquela ninhada, né?
Mas então, a contribuição também na casa de Deus, no trabalho de Deus, é pequena, mas entrega o pequeno que você tem. Entrega de acordo com a palavra e você vê, sede fiel no mínimo e no muito eu te colocarei. Tá certo? Porque é de pouco a pouco se chega lá mesmo. Mas não pense em ficar esperando, não, é o suor daquele lá, é o suor do fulano. Não, é o que estraga o mundo é a tal coisa, viver com o suor dos outros. Louvado seja Deus. Vamos suar um pouco, porque tem gente que toma suador para sarar e outro quer viver com o suor do outro. Glória a Deus. Irmão, parece que desviou do assunto, né? Da mensagem, né? Mas dá para entender o que a gente está dizendo, irmão? Diga amém. Então, perseverança. Vamos ter fé de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, o que existe de crentes, não cristão, crentes e crentes no mundo aí, não estou citando ninguém daqui não, mas no mundo aí, mendigando coisas e coisas aí que o cristão não deve mendigar. Não deve. Por que Davi falou? Eu pergunto, você gosta de estar com o Deus de Davi? O que Davi falou do seu Deus? O Senhor é o meu pastor. Seu pastor não é no natural, sou eu, mas no espiritual é o Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é assim que Davi falou? Você está e crê no Deus de Davi? Então Davi falou assim, eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar. Entendeu? Não é certo mendigar não, de jeito nenhum. Glória a Deus. O mais certo é assim, é pouco que você tem, mas chegou um fulano ali, dá para me arrumar um pedaço de pão? Tem um pão só? Parte no meio, parte. Glória a Deus, quando é à tarde você tem mais do que um pão e meio. Deus é Deus, irmãos. Glória a Deus. Mas vamos fazer então segundo a vontade do Senhor. Eu estou parando de fazer a leitura aqui porque a fala já está difícil, a leitura também né? Então, vou passar para o Ezequiel.